Muito bem, mais um vídeo sobre as principais áreas da vida, né? Estamos abordando sobre relações sociais nesse momento e estamos aí caminhando aí para a quarta área, né? Na verdade, fizemos aí a primeira área que eu considero a mais importante sobre saúde física e mental. Repassamos aí sobre a segunda área, que é a espiritualidade, não menos importante. E agora nós estamos na terceira, que é sobre relações familiares e sociais, e abordando sobre as questões das relações sociais. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, permita que eu me apresente. Sou o Sr. Ed. Nós somos da Ed Consultorias e Treinamentos, agência de marketing digital com treinamentos para gestão de pessoas e negócios. E estamos em uma jornada e estamos aqui convidando a todos a participar sobre produtividade e sobre prosperidade nas principais áreas da vida. Então, aqueles que estão chegando agora, eu peço para que, se estiverem gostando do nosso conteúdo, se inscrevam no canal, né? Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E após essa área nós vamos entrar na área de capital intelectual, a área da intelectualidade, né? E posteriormente nós abordaremos sobre profissões e empreendimentos, investimentos. E assim vamos fechando o ciclo das 6 áreas da vida. Pois bem, sobre a questão aí do nosso país, né, em relação ao problema de relações sociais, né? Temos aí a pirâmide social e percebemos que em muitos casos há um verdadeiro abismo entre elas, né? São várias realidades que precisamos estar abordando aqui, porque no caso o ideal seria que todas essas áreas, todas essas esferas sociais, né, elas estivessem integradas e todas elas fossem atendidas também pela nossa querida Carta Magna, pela nossa legislação, e não querendo misturar muito as coisas, né, mas é que isso está intrínseco, porque são as nossas leis máximas que regulamentam também as relações sociais. E nós vemos verdadeiro abismo, não dá para abordar num simples vídeo, então não dá para ficar divagando, viajando, mas vamos tentar sintetizar alguns problemas e possíveis soluções, né, em relação àquilo que nós, sociedade, podemos fazer para poder evoluirmos e ter uma convivência e umas relações melhores, né? Então, pegando da base, se você parte do universo periférico, é uma realidade que quem está no meio e no topo, muitos nem imaginam, né? Os problemas que existem ali. Então, são um verdadeiro caso de abandono, né? Por parte das autoridades e de quem poderia estar fazendo alguma coisa. Essa que é a grande verdade. Então, algum grupo ou alguém pode interessar que seja dessa forma a situação, porque não é possível um país que tem um recurso que nosso país tem e ver pessoas vivendo nem na extrema miséria, mas em condições realmente totalmente subhumanas, né? Haja visto muitas tragédias acontecem e não é porque são fenômenos da natureza, porque não se tem realmente um cuidado, um olhar para essa classe social menos, digamos assim, favorecida, né? Pelo sistema também, né? Então, talvez alguém interesse. Então, por aí você já faça algum raciocínio de como é a nossa organização no caso. Pois bem, temos aí classes intermediárias e quem está no topo da classe social, né? As castas aí, os donos do capital, os donos do poder. Então, o que cada um pode fazer para realmente haver uma integração social e onde as pessoas que estão numa condição difícil possa ser atendido no mínimo, né? Claro, não estou falando de aqui assistencialismo, mas sim diante dos recursos que nós temos e diante do que pode ser feito,
em relação a essas pessoas se autossustentarem, essas pessoas terem realmente de cuidar das suas famílias e dos seus filhos e ter pelo menos um mínimo de dignidade, né? O que pode ser feito por isso? Não há recurso para isso? Não tem como reverter essa situação? Então são questões que a gente deixa aqui. É porque tem que ser assim? Essas tragédias que acontecem aí pelo país afora, né? Os problemas sociais que se tem, né, em relação a essas pessoas que vivem em condições subhumanas, que na maioria dos casos quando acontece uma tragédia, vem desde o municipal ao federal aí, no momento querer mais aparecer do que prestar alguma solidariedade, na verdade, né? Então, assim, são problemas que existem, que a gente sabe sim que tem, se tiver boa vontade, tem como reverter isso. E você tornando essas pessoas, no meu entendimento, que elas se autossustentem, você também vai estar contribuindo para toda uma cadeia produtiva, por que não? Correto? Essas pessoas, ao invés de ser assistidas, passarem a ser cidadãos contribuintes, ela vai melhorar como um todo aí a nossa cadeia produtiva e deixar a nossa economia, no meu entender, até mais saudável, por que não, né? Então, assim, são muitos problemas. Eu não quero aqui devagar, mas são muitos problemas. Então, eu vou simplesmente sintetizar o que regulamenta as relações sociais do ponto de vista legal. A nossa Carta Magna. Então, assim, hoje temos um país socialmente, na esfera política, dividido, né, em dois lados. Não vou aqui argumentar sobre questões de partido A, partido B, questões políticas, só simplesmente fazer essa reflexão e talvez seja intencional, né? Talvez seja intencional, não tenho como comprovar, mas as evidências mostram que seja intencional que aconteça isso. Acaba que a população sendo fragilizada e sendo mais fácil de ser dominada pelos interesses de quem está no poder, no caso, né? Então, assim, o que regulamenta as relações principais? No aspecto legal é a Carta Magna. Então, ali eu vou só me recorrer aqui ao artigo 5º, rapidinho. Eu costumo dizer que ali somos todos iguais. No caso, pelo menos, no papel da lei, né? E ali sim estaria uma forma de quem tomar conhecimento e quem tomar ficar informado sobre principalmente direitos e obrigações e ter isso como forma de luta. Então, se a grande maioria da população brasileira ela tivesse essa condição de ter essas informações, então acredito que ali haveria uma convergência para todos lutarem por seus direitos, que está justamente lá na Carta Magna, e que uma boa parcela da população até desconhece. Eu acredito que se fizer uma pesquisa local em qualquer bairro aí de classe média para baixo e sobre direitos e obrigações, poucos irão responder sobre essa questão aí de forma efetiva, né? O que reza lá no artigo 5º? Então, assim, deixo aqui até o meu convite aí, aqueles que têm interesse, deem uma olhadinha aqui no Cadeu, pelo menos, não precisa ler a Constituição inteira, mas só o que diz respeito a direitos e obrigações do cidadão. Aí, talvez, começamos a refletir sobre toda essa situação que se vive socialmente, na questão das disputas, né? Na questão de pessoas que não são nem filiados a partido, tá aí nas relações sociais tentando se matar e se agredir um ao outro aí, nas redes sociais ou em outros meios, né? Então, tomando posse aí dessas informações do artigo 5º, vai dar um norte muito grande para todos refletirem que a luta principalmente quem está de classe média para baixo, é a mesma para todos. A luta é uma só. Então, eu costumo dizer que pouco importa, né? Claro que cada um tem as suas preferências governamentais, mas diante daquilo que regulamenta os nossos direitos e obrigações, pouco importa quem está no poder, A ou B ou C, né? Então, eu já faço um apelo aqui que essa questão dessas disputas, eu acredito que não leva a nada. Eu ainda abro uma exceção aí para as pessoas que realmente são ativistas, são filiados a partido, que defende aí o próprio partido dele, e ele também tem interesse por trás disso, né?
Então esses aí eu nem argumento muito, mas aqueles que são cidadão comum, contribuinte, então não vai fazer sentido nenhum nós estarmos brigando um contra o outro e abalarmos nossas relações em relação a, a questão de sociabilidade, né? Por essa situação, porque não faz nenhum sentido. Então vamos deixar esse negócio de ser anti isso, ser anti aquilo e juntar todos no mesmo propósito, no sentido de cumprir as nossas obrigações e reivindicar o que a gente tem de direito. Esse é o ponto principal. Independente de quem seja ou esteja no poder. Politicamente falando é isso, né? Pode ver que eu não estou apelando para divulgar aqui ninguém da esfera política, nem fazendo argumento de quem eu defendo. Não, eu não defendo assim, não tem predileção no momento, não. Eu só quero dizer aqui que, na minha concepção, aquele que está no poder, que cumpre a sua obrigação e realmente respeita a legislação, né? A situação passa, a população, principalmente até a classe média mesmo, passa por insegurança alimentar. Para quem não sabe o que é segurança alimentar, a questão de você estar trocando itens que você sempre costumava consumir em relação aos alimentos, trocando-os por substitutos, em função de não estar tendo recurso para consumir os alimentos que consumiam antes, né? Fazendo alternativa. Então isso é uma insegurança alimentar. Fora aqueles que já estão realmente numa situação crítica em relação a isso, né? Então eu queria focar nesse contexto, porque não temos que estar uns contra os outros, população comum, temos sim que procurar nos conscientizar, respeitar, claro, também, porque não, o ponto de vista um do outro, e procurar de uma forma mais convergente, focar naquilo realmente que tem sentido, né, que faz sentido, que é estar buscando informações sobre a legislação, não tentar também combater o sistema. Não temos nem que estar contra o sistema, na verdade. Ele se organiza de certa forma, tem os donos do jogo, então nós temos que procurar entender como o jogo funciona e jogar, simplesmente, que a vida é isso. Procurar saber jogar, procurar se valer do que das regras do jogo, digamos assim, né? Do que nos é colocado, ou imposto, na verdade, em muitos casos, por que não? Então a situação é essa. Eu acredito que sim, eu venho dizer aqui, não falei dos problemas, a nossa sociedade ela vive sim abalada e afetada por essas questões de alguma forma, e o momento é momento de reflexão e procurar, no caso, ter melhores relações, né, uns com os outros, e procurar entender que estamos todos no mesmo barco e o que afeta um afeta o outro, né? E procurar fazer disso daí, do que eu estou passando aqui principalmente, procurar entender como o jogo funciona e procurar nos unirmos, sermos mais fortes, não para combater ninguém, ou talvez até conscientizar os donos do poder de que a sociedade ela precisa de equilíbrio e nós precisamos prosperar. E a forma como as coisas acontecem, não há como prosperar. Então nós temos que sim buscar conhecimento, né, que na parte intelectual nós vamos abordar sobre isso, aí vamos ficar mais a par de como as coisas funcionam, e procurar através do conhecimento, através das informações, mostrar principalmente para quem está no comando do jogo, que o jogo não deveria ser dessa forma, que nós temos assim muito recurso no país e não faz sentido nenhum pessoas viverem aí em certas condições como é visível, né? São invisíveis socialmente, mas pessoas que deveriam estar integradas à sociedade, tem muita gente aí que há de concordar, e nada é feito. Entra governo, sai governo, passa anos, dias, séculos, e a situação simplesmente vai se repetindo e efetivamente nada se resolve. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos e aproveitar mais uma vez para pedir àqueles que estão chegando e gostando do nosso conteúdo que se inscrevam no canal. Aqueles que já estão aí, estou honrando, tentando da melhor forma possível, com pouco recurso mesmo, né?
não somos nada profissional nessa questão de produzir conteúdos aí da assim, muito profissional, mas levamos aí a informação de forma mais simples e mais real, né, e mais autêntica possível para todos. Então eu peço que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Estamos juntos aqui nessa caminhada rumo à prosperidade, né? Junto aí com o conteúdo que eu tenho de informação e com o que eu também já absorvi aí da mentoria do Jogo da Vida, né? Do nosso mentor Pablo Marçal, que também está nessa jornada, inserido para tentar trazer aí soluções para que tenhamos aí um país melhor.